Eu já falei em vários vídeos aqui no meu canal que eu tive um blog chamado sorocabano.blogspot.com. Ah, eu deveria ter usado esse blog para pregar o evangelho, né? E realmente postei nesse blog vários artigos relevantes, só que eu acabei desvirtuando esse blog, usando principalmente para atacar irmãos em Cristo, atacar igrejas, atacar pastores, atacar cantores, enfim. Infelizmente, eu reconheço que eu acabei sendo usado pelo inimigo para dividir a igreja por meio desse blog, então acabei excluindo esse blog não existe mais. Mas no dia 1º, não, dia 31 de julho, né? Dia 31 de julho, que foi a quarta-feira passada, eu estou gravando esse vídeo dia 3 de agosto de 2024, e na quarta-feira passada, dia 31 de julho de 2024, veio uma lembrança de 12 anos atrás, de um dos artigos publicados nesse blog chamado A Difícil Arte de Controlar as Emoções. E na capa desse artigo, uma foto, eu tinha colocado na capa desse artigo uma foto da ginasta Daniela Hipólito perdendo o equilíbrio durante a prova de solo da ginástica artística feminina nas Olimpíadas de Londres. Eu até pensei em colocar a foto original, né, mais nítida, na miniatura deste vídeo, mas o que acontece? As Olimpíadas, de uma certa forma, a maioria dos esportes, não só as Olimpíadas, praticamente todos os esportes, a mulher é sensualizada. No vôlei de praia, por exemplo, as mulheres são obrigadas a competir de biquíni, enquanto os homens competem de camiseta sem manga e bermuda. E na ginástica artística não é diferente, as mulheres são obrigadas a competir com as pernas inteiras de fora, da virilha até os pés descalços, né? Então as pernas inteiras da mulher ficam de fora. E isso é gatilho para muita gente, né? Para pessoas, né, homens principalmente, que têm dificuldade nessa parte, né? E eu faço parte de uma igreja que preza por usos e costumes, né? Que preserva o corpo da mulher, para evitar problemas de ordem sexual, né? Promiscuidade, essas coisas assim. Então eu quis deixar a foto desfocada mesmo na miniatura desse vídeo, só para aqueles que assistem meu canal não se escandalizarem, principalmente meus irmãos assembleianos e de outras denominações que adotam usos e costumes, para que não haja nenhum escândalo, que não haja, né, que eu não induza ninguém ao pecado, porque as mulheres, né, na ginástica artística são obrigadas a ficar com as pernas inteiras de fora. Então, para não escandalizar ninguém, eu deixei a foto desfocada mesmo. E por que eu estou falando sobre esse assunto, né? Sobre a difícil arte de controlar as emoções? Porque ainda está ocorrendo, quando eu publicar esse vídeo, as Olimpíadas de Paris, né? Que não são as Olimpíadas de Paris, são as Olimpíadas da França, né? Porque a Paris é a cidade sede. Já houve Olimpíadas em Paris, eu não lembro que ano que foi, só sei que foi logo no começo do século XX. Mas são os segundos Jogos Olímpicos em Paris, né, sediados em Paris no caso, só que dessa vez é na França inteira, inclusive no Tahiti. Pra você ter uma ideia, as competições de surf estão correndo no Tahiti, que fica na Polinésia Francesa, lá no Pacífico, um pouco mais ao sul do Havaí, né, no Pacífico Sul. E as competições de surf estão correndo no Tahiti, que é uma colônia, digamos assim, francesa, uma possessão francesa. Então, são as Olimpíadas da França, não são as Olimpíadas de Paris, só de Paris, são da França inteira, na verdade. E as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos desse ano estão sendo conhecidos como Jogos Olímpicos da blasfêmia, por causa daquela abertura horrenda. Eu não cheguei a assistir essa abertura, vi apenas algumas cenas, principalmente aquela lá da Santa Ceia, que não é Santa Ceia, tá falando do Dionísio, e daí?
É a Santa Ceia, pronto, acabou. Não adianta a militância de esquerda querer distorcer, querer passar pano. Aquilo lá é uma blasfêmia, é uma afronta ao cristianismo. E então está sendo os Jogos Olímpicos mais abomináveis da história, principalmente por causa disso e por causa de um lutador homem da Argélia que deu uma surra numa lutadora da Itália no boxe e ganhou, né? E ficou por isso mesmo. Com certeza devem ter entrado com uma representação lá na Federação Internacional de Boxe para anular o resultado, para tirar a medalha lá do argelino lá que diz que é mulher e deu uma surra na lutadora da Itália, enfim. Mas estão sendo os Jogos Olímpicos mais abomináveis da história por conta desses detalhes, por conta da lacração, que um surfista foi brasileiro, acho que é brasileiro, foi obrigado a lixar a prancha dele, que tinha o Cristo Redentor, né? O Cristo Redentor na prancha, porque é proibido qualquer manifestação política ou religiosa durante as competições. Mas o pessoal pode falar mal do cristianismo, né? A organização do, né, o COI, no caso, né, o Macron, né, o pessoal responsável por aquela barbaridade na abertura, eles podem falar mal do cristianismo, mas nas competições você não pode falar nada, né? Como se você fosse obrigado, né? Como é que fala? Um muçulmano, né? De algum país muçulmano não pode orar para lá durante a competição porque está fazendo uma manifestação religiosa. Vai obrigar o muçulmano a não reverenciar lá para você ver o que acontece com você. Mas enfim. A verdade é essa, que estão sendo os Jogos Olímpicos mais abomináveis da história. Só que o assunto principal desse vídeo, ele não tem a ver apenas com os Jogos Olímpicos, mas tem a ver com todos os esportes, de uma maneira geral. Copa do Mundo, tem a ver com mundiais de esportes, tem a ver com todo o esporte de uma maneira geral, que é a arte, difícil arte de controlar as emoções. Eu procurei o pendrive onde estava todos os, né, eu deletei tirei do ar, né? Acabei com o meu blog, né? Mas eu baixei, antes de deletar meu blog, eu baixei todos os artigos do meu blog no pendrive, só que eu perdi o pendrive. Porque pouco mais de um mês atrás, 2 meses, não lembro exatamente, eu tive dificuldade ao entrar numa agência bancária, porque tinha muita coisa metálica na minha mochila e acabei jogando fora boa parte desses componentes metálicos, né, que não tinha mais utilidade nenhuma para mim. Eu acho que eu joguei fora o pendrive também. Então eu perdi, né, eu perdi o que eu tinha sobrado no meu blog, né, que eu baixei como bloco de notas, né, todos os artigos do meu blog, só que acabei perdendo. Então eu não consegui recuperar o artigo do meu blog que tem esse título, né, Difícil Arte de Controlar as Emoções, mas eu busquei inspiração no Espírito Santo, pesquisei textos bíblicos e consegui fazer um apanhado dos principais textos bíblicos da Bíblia que falam a respeito das emoções. Mas antes de falar especificamente sobre o assunto desse vídeo, eu quero mostrar para você como está a situação nesse momento. Agora são 10h39, pode ser que tenha mudado, com certeza mudou, porque lá na França, acho que são 4 ou 5 horas, acho que são 5 horas a mais por causa do horário de verão. E lá acho que eles adotam o horário de verão, então eles estão, acho que 5 horas a mais com relação a Brasília. Então agora são 10h39, né? Lá são 15h39, né? 13h39 da tarde. Então com certeza esse quadro mudou, que é o que às 10h21 da manhã de hoje, 3 de agosto de 2024, o quadro de medalhas atualmente é esse, né? Eu peguei apenas os 5 primeiros, Brasil e Argentina, porque com certeza alguém, para que você aparece com a camiseta da Argentina e não fala da Argentina? E por causa da Beatriz Souza, que ontem pela manhã conseguiu medalha de ouro no judô, o Brasil subiu várias posições no quadro de medalhas e por enquanto está em 19º, mas falaremos aqui a situação
até eu começar, pouco antes de gravar esse vídeo, estava assim. Em primeiro lugar estava a China, com 13 medalhas de ouro, 9 de prata, 9 de bronze, total 31 medalhas. A Austrália em segundo. Lembra aquele vídeo que eu gravei sobre a Austrália? Enfim, a Austrália é um país que tinha tudo para dar errado. Tinha todo... ele surgiu como colônia penal e a maior parte do território da Austrália é deserto, só a zona litorânea que é habitada, densamente povoada, enfim. Mas mesmo assim a Austrália hoje é um país super desenvolvido, é um país de primeiro mundo, mesmo estando no hemisfério sul. E hoje a Austrália dá de 10-0 no Brasil, até usa as cores da nossa bandeira. A Austrália usa as cores da nossa bandeira nos uniformes dos atletas e está em segundo lugar. Em segundo lugar com 12 medalhas de ouro, 7 de prata e 5 de bronze, total 24. A França, por ser o país sede, está em terceiro, né? Está com mais de 500, até acho que 560 e poucos atletas, 567 pelo que eu vi. Acho que uns 567, se eu não me engano, com 11 medalhas de ouro, 13 de prata e 14 de bronze, total 38. A Grã-Bretanha está 10-10-10, né? Está em quarto lugar com 10-10-10, né? 10 de ouro, 10 de prata, 10 de bronze, total 30. Os Estados Unidos, surpreendentemente, que sempre foi o primeiro, está em quinto. Você vê o que a globalização está fazendo com o esporte, né? Estados Unidos está em quinto lugar, com 9 de ouro, 19 de prata e 17 de bronze, total 45. E o Brasil, por enquanto, está em 19º com uma de ouro, né, que é a da Rebeca não, Beatriz Souza, tô com Rebeca na cabeça, a Rebeca Andrade lá da ginástica. Beatriz Souza, né, que ganhou ouro ontem no judô, uma de ouro, 3 de prata, inclusive uma prata da Rebeca Andrade na ginástica artística, e 3 de bronze, total 7. E a Argentina está em 32º, né? Ganhou uma de ouro só, por enquanto, né? Não lembro que esporte que foi, mas uma de ouro só e mais nada. Então eu pretendo, antes de dar isso aqui para alguém, na segunda, na terça, não sei exatamente, eu sempre, quando eu faço esboço, eu dou esse esboço para alguém, eu coloco na caixa do correio, dou na mão de alguém, enfim, eu prego o evangelho por meio do esboço. E antes de dar esse esboço para alguém, eu colocaria aqui o quadro final de medalhas das Olimpíadas da França, com os 5 primeiros e as posições de Brasil e Argentina. Eu acredito que o Brasil termine entre os 10 primeiros, né, se ganhar todos os esportes coletivos, né? O futebol acho meio difícil. O Brasil era o país do futebol, não é mais. Agora o país do futebol é a Argentina. O Brasil não esqueça. Se você está esperando que o Brasil ganhe a Libertadores desse ano, pode até ganhar. Eu estou torcendo para o Palmeiras ganhar. Mas você não era flamenguista? Sei lá. O Flamengo já ganhou, enfim. Deixa o Palmeiras ganhar dessa vez, né? E o Palmeiras, né? O Real Madrid praticamente, né, já virou hegemonia no esporte europeu, né, no futebol europeu. O Real Madrid virou hegemônico. Só um míssil, né, consegue parar o Real Madrid, porque aquele time não tem condições, né? Tem condições, não dá. Ninguém consegue bater o Real Madrid. Pode ser o Palmeiras, né? Pode ser o Palmeiras, mas enfim. Abel Ferreira, o técnico português acho que é o técnico que mais longevo numa equipe brasileira até hoje. Acho que já passou até Oswaldo Brandão, ficou não sei quantos anos do Corinthians. Eu acho que o Abel Ferreira já passou o Oswaldo Brandão, né? É o técnico que mais está no mesmo clube. Já está não sei quantos anos no Palmeiras, né? Já bateu o recorde, né? Porque a maioria dos clubes brasileiros troca de técnico, acho que 4 ou 5 técnicos por temporada, né? Se o técnico perde, já é demitido. Se perde um campeonato, é demitido. Então, o pessoal, os cartões não estão nem aí. Eles querem resultado, e se o técnico não entrega o resultado que a diretoria quer, manda o técnico embora. Mas o Abel Ferreira está aí até hoje, né? E eu acredito que se o Palmeiras perder a Libertadores ou perder o Mundial, o Abel Ferreira continuará no Palmeiras, né? Porque
a dona da Crefisa gosta dele, e enfim. Mas agora falando especificamente sobre o assunto desse vídeo, eu quero ler primeiramente aqui no Salmo 37, versículos 3 a 9. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então aqui fala na confiança em Deus. É claro que é a pouca vergonha, né, a hipocrisia do Comitê Olímpico Internacional fez com que despertasse ainda mais, não somente no Brasil, mas em outras nações também, como o Fiji, que uma atleta da Austrália gravou um vídeo do pessoal dos atletas de Fiji fazendo culto na Vila Olímpica, né? Fazendo culto da Vila Olímpica. Fiji e Comores, se não me engano, essa é uma. Fiji pertence, se não me engano, pertence ao Reino Unido. Se não me engano, pertence ao Reino Unido. E fez um culto, né, na Vila Olímpica de Paris, que eu nem sei se fica em Paris, mas enfim. Fez um culto na Vila Olímpica das Olimpíadas da França. E uma atleta da Austrália registrou. Então, essa hipocrisia do Comitê Olímpico Internacional, a lacração do Emmanuel Macron, tudo isso está despertando nos atletas cristãos, né, como aconteceu com a Raíssa Leal, que ela driblou a proibição de manifestações religiosas, falando em Libras, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas a verdade é que essa hipocrisia do Comitê Olímpico Internacional despertou nos atletas cristãos, não digo orgulho, né, porque orgulho é satânico, orgulho não presta, orgulho é uma palavra que não existe no vocabulário do cristão verdadeiro. Como é que posso dizer? Essa coragem em assumir, né, em não ser o agente, esse posicionamento do cristão no ambiente idólatra, no ambiente pagão, no ambiente anticristão, ou pós-cristão, como você quer dizer. Mas enfim. E esse texto aqui do Salmo 37, de 3 a 9, fala sobre a necessidade de nós confiarmos em Deus, de nós colocarmos nossas ansiedades, nossas preocupações, tudo, nosso ser nas vidas dele, abandonar a ira, abandonar a raiva, porque o brasileiro, como estou dizendo aqui nesse vídeo, a maior dificuldade do brasileiro está em controlar as emoções, porque o brasileiro por ser latino, né? O povo latino é naturalmente assim. Quando falo latino, aqueles que falam português, espanhol, italiano, romeno, romanche, francês, até os franceses, né? O francês tem um pouco de anglo-saxão e um pouco de latino. E o romeno tem um pouco de eslavo e um pouco de latino. E também qualquer outro. Falei francês, espanhol, o catalão também, né? O catalão ele é um povo muito emotivo também, né? Tanto que a Catalunha tentou várias vezes a independência da Espanha e não conseguiu até hoje. Então, esses povos neolatinos, eles são mais explosivos, né? O italiano, o espanhol, o brasileiro. O português nem tanto, né? Mas eu acho que mais o brasileiro do que o português, né? De Portugal. Eles são extremamente explosivos, emotivos. Só que assim, os povos europeus, eles são mais... eles não são tão emotivos, né? Os europeus, inclusive os espanhóis, italianos, os franceses, eles não são tão emotivos quanto os brasileiros por causa da própria cultura europeia, né, que é uma cultura mais fria, mais serena, mais equilibrada. Já o brasileiro não, o brasileiro é explosivo, o latino-americano, de uma maneira geral,
inclusive os argentinos, eles são extremamente explosivos, extremamente emotivos. Eles extravasam mesmo, inclusive no pior sentido, né? Parte para cima, xinga, né? Enfim, isso acaba se tornando uma deficiência, uma debilidade, uma limitação do ponto de vista esportivo. Porque os americanos, por exemplo, os estadunidenses, assim como os britânicos, eles são extremamente frios nas competições. Eles competem para ganhar medalha mesmo, não estão nem aí. E eles competem entre si para ver quem ganha mais medalha. Então eles já competem pensando na medalha, pensando em que posição estarão no ranking, em que posição estarão no quadro de medalhas, né? Eles competem pela nação, né? Eles são extremamente patriotas e eles competem pensando no desempenho individual, né? E os atletas individuais de países como Estados Unidos, esses países que eu falei aqui, né? A própria China. A China, né, já é outro patamar, né? A China já é... A China compete porque eles querem ser os melhores em tudo, né? Então eles investem rios de dinheiro nos atletas por causa do próprio comunismo, né? Todos os países comunistas, eles competem pensando na hegemonia, né? No culto à personalidade, na hegemonia, né? Eles querem mostrar para o mundo que o comunismo dá certo, que os ideais comunistas eles são os melhores que existem. Então eles colocam o ser humano lá em cima, né? Fazem aquele culto à personalidade que ocorre tradicionalmente nos países socialistas, comunistas. E eles querem se sobrepor aos países que não são comunistas, né? Eles querem passar aquela imagem que a própria Grécia, nos primórdios dos Jogos Olímpicos, passou, né? Tanto que os homens competiam pelados, né? Eles faziam questão de mostrar os corpos musculosos, suados, né? Para dar aquela impressão de virilidade, enfim. Então, mas a grande deficiência do Brasil, além da falta de investimento governamental e da falta de infraestrutura, né, que locais precários, né, centros esportivos, estádios, ginásios, né, em péssimo estado, com goteira, problemas de iluminação, problemas de hidráulica, né, piso quebrado, um monte de problemas, né, enfim, mato crescendo, falta de segurança, falta de iluminação, isso, aquilo, que você vê, a coisa mais normal que existe aqui. Aqui perto de casa tem uma quadra, né, que foi revitalizada, né, uma pracinha que foi revitalizada, então ainda está em bom estado, só que se você percorrer a cidade de Sorocaba, né, qualquer lugar do Brasil, você vê estádios de futebol, quadras poliesportivas em péssimo estado, as tabelas de basquete tudo quebrado, tudo detonado. E por falar em basquete, a Argentina já venceu os Estados Unidos numa Olimpíada, numa final do basquete. A Argentina, eu não lembro se foi na final, só sei que venceu os Estados Unidos, né? Eu não lembro se ganhou o ouro ou se eliminou os Estados Unidos da competição, aí chegou na final, acabou perdendo para a Lituânia. Eu não lembro o que aconteceu, acho que foi isso. Eu acho que na final perdeu para a Lituânia, mas venceu os Estados Unidos. A seleção da Argentina de basquete venceu os Estados Unidos, coisa que nem o Brasil conseguiu até hoje. O Brasil venceu os Estados Unidos dos Jogos Pan-Americanos, né, no tempo do Oscar Schmidt, mas não conseguiu vencer até hoje os Estados Unidos na Olimpíada. Só levou surra, levou ferro. Mas a Argentina venceu. Mas então, ainda no Salmo, ainda nos Salmos, né? No livro dos Salmos, só que agora no Salmo 94, versículo 19, encontramos o seguinte: na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam minha alma. Ou seja, em meio ao turbilhão de emoções pelas quais eu passo, né? A consolação de Deus, do Espírito Santo, no caso, me acalmar. Então, não adianta. Você é atleta, em qualquer área da sua vida. Eu não estou falando somente de esportes, né? Esse vídeo fala especificamente sobre esportes, mas em qualquer área da vida. Você tem que colocar sua vida nas mãos de Deus. Deus é que tem que assumir o controle. Deus é que tem que pegar o leme lá da embarcação
né, assumir o controle, né, o volante do seu carro, seja lá, Deus tem que assumir o manche, né, do seu avião, enfim, seja qual for a ilustração que você quer usar, Deus tem que assumir o controle. Deus é que deve assumir o controle. Olha, tô começando, tô com quase 50 anos, já tô começando a ter prega aqui no pescoço, ó. Tô começando a perceber, ó. Porque é um dos maiores sinais, além das mãos, ó. Eu já tô começando a ter manchas senis nas mãos, ó. Se você olhar bem nas minhas mãos, já tô começando a ter manchinha. Então, se você quiser saber a idade de alguém, é só olhar para as mãos dessa pessoa e pro pescoço, ó. Eu já tô começando a ter pregas aqui no pescoço. Então já é um sinal de que a idade tá chegando. Então, a verdade é essa. Deus tem que assumir o controle dos seus pensamentos. Deus tem que tomar conta de sua mente. Porque tudo começa aqui na mente. As emoções. Se você não tem controle sobre as emoções, não adianta você treinar 4 anos, você competir durante 4 anos, ganhar isso, ganhar aquilo, aí chega a Olimpíada e aí perde, aí fica chorando na TV, eu quero pedir desculpa, eu quero pedir isso. Não, não adianta. Se você não tiver o controle sobre as emoções, já era, acabou. Continuando aqui, agora Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, seja no esporte, em qualquer outra área da sua vida, confie em Deus, que Deus possa assumir o controle da sua vida em tudo que você fizer, para que você obtenha o resultado esperado ou até melhor, Deus surpreende. Deus surpreende você. Se Deus não permite que você vença, mas eu treinei, eu tive autocontrole, eu isso, eu aquilo, mas é que você confiou demais na força do seu braço. Mas tem que treinar, tem que me exercitar, tem que me alimentar direito, tem que seguir dieta, tem que isso, tem que aquilo, eu sei, mas se Deus não estiver no controle, não adianta. E outra coisa, se você perder, se mesmo fazendo tudo isso você perder, saiba que foi um livramento da parte de Deus, que Deus quis ensinar alguma coisa para você, para deixar de ser, né, de confiar muito demais em si mesmo, de permitir que a arrogância, né, a prepotência, a soberba tome conta da sua vida e você acabe se deixando levar, achar que eu sou isso, eu. Não, você não é nada. Você é um zero esquerdo. Sem Deus, você é um zero esquerdo. Deus tem que assumir o controle da sua vida. E se você, mesmo assim, você perder, se você não alcançar o resultado que você espera, Deus quis ensinar algo para você. Para deixar de confiar apenas em si mesmo, como aconteceu lá com Gideão. Deus não permitiu que Gideão guerreasse com 42 mil pessoas contra os midianitas. Deus permitiu apenas 300 para guerrear com ele. Para que a pessoa, para que não aconteça de dizer a minha mão me livrou, né? Tá lá no livro de Juízes, né? Não lembro o número agora, mas tá lá no livro de Juízes. Não lembro se é Juízes 7, Juízes 8, mas enfim, tá lá no livro de Juízes. Para que não venha, para que Israel não diga a minha mão me livrou. Então Deus fez com que 300 homens acompanhassem Gideão na luta contra os midianitas e aconteceu aquilo que aconteceu. Então não confie demais na força do seu braço. Por mais que você treine, por mais que você se esforce, por mais que você tenha autocontrole, por mais que você as suas emoções estejam sob controle, pode ser que você, mesmo assim, você não consiga o resultado esperado. Se você não conseguir o resultado esperado, é porque Deus quer ensinar alguma coisa para você, a ser mais humilde. E Provérbios 16, versículo 32 diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e é o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Então, você controlar as suas emoções, controlar o seu nervosismo, a sua ansiedade, a sua tensão, porque tem atleta que é extremamente ansioso, extremamente, não tem o controle sobre suas emoções, é extremamente ansioso, ele se irrita facilmente, ele se descontrola, inclusive a ira é um dos principais defeitos dos atletas coletivos, né? Todos os esportes coletivos, futebol, vôlei, basquete, handebol,
polo aquático, todos os esportes coletivos, né, em que o Brasil leva ferro, leva uma surra, o maior inimigo é a falta de controle das emoções. Ah, mas o vôlei conseguiu medalha de ouro porque os caras ficavam berrando, ficavam com aquela cara de zoião arregalado, aquela boca escancarada, com raiva, após cada bloqueio, cada saque, cada arremesso, eles ficavam com aquela, cerravam os punhos, ficavam com aquela cara de ódio. Mas mesmo assim, tem que ter o controle das emoções. Não adianta perder o controle, não adianta perder a cabeça. Inclusive, uma das vantagens do vôlei em relação a outros esportes é que os jogadores ficam isolados dos adversários por uma rede. Então, não tem como os caras atravessar a rede e dar um muquete no adversário. É proibido. Então, a rede separa as duas equipes. Não é como no basquete, por exemplo, que é pancadaria, né? Os caras têm contato físico mesmo, não estão nem aí, dá soco, dá murro, dá chute, da bolada. Agora, eu já falei aqui, Provérbios 16:32, e Eclesiastes, capítulo 7, versículos 8 e 9, encontramos o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Mais uma vez, aqui fala sobre soberba, arrogância. Aqui fala sobre ira, sobre falta de controle das emoções. Então, melhor é aquele que controla as emoções do que aquele que explode, né? Parte para cima de todo mundo, bate em todo mundo. Igual muitos jogadores de futebol fazem, né? A Marta, inclusive, eu não sei se foi intencional ou não. Eu sei que no único jogo que eu assisti da seleção brasileira de futebol feminino, a Marta deu uma voadora numa jogadora da Espanha e foi expulsa. Pode ter sido o fim da carreira dela. Ela deu uma zidanada, né? O Zidane, ele no último jogo dele, né? Ou um dos últimos jogos dele, como profissional, ele deu uma cabeçada no Materazzi na final da Copa. Que Copa que foi? Acho que foi, não lembro se foi na África do Sul, foi a Espanha que ganhou. Acho que foi da Alemanha. Isso, foi da Alemanha. Na Copa da Alemanha, em 2016, se eu não me engano. A da África do Sul foi, não, o Brasil foi... Bom, enfim, tô perdido aqui no tempo, mas eu sei que a Espanha venceu a Copa da África do Sul e a Itália venceu a Copa da Alemanha, naquele jogo em que o Zidane deu uma cabeçada no Materazzi, e então a Marta acabou fazendo o mesmo, né? A Marta praticamente em final de carreira, quase 40 anos nas costas, deu uma voadora numa jogadora da Espanha e foi expulsa. Então, a falta, eu não sei se foi intencional, pode ter, talvez ela tenha querido dar um voleio na bola, acabou acertando a cara da jogadora da Espanha e foi expulsa. Mas de qualquer forma tem que ter o controle das emoções. As pessoas têm que assumir o controle de suas emoções, deixar nas mãos de Deus, na verdade, né? Deixar nas mãos de Deus. É claro, mas nós temos que fazer essa parte, eu sei. Mas o Espírito Santo nos orienta em como devemos nos comportar. Devemos ser orientados pelo Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo nos oriente para termos o controle de nossas emoções. Porque se nós não temos o controle de nossas emoções, acontece besteira, fazendo bobagem, falando bobagem, enfim, machucamos as pessoas, né, não somente fisicamente, mas também, né, tem coisas que nós falamos que doem mais que um tapa. Então temos que tomar muito cuidado com nossas palavras, com nossas atitudes. Jeremias 17, versículo 9, encontramos o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Então aqui é um alerta para aqueles que acham que você tem que ouvir o seu coração, você tem que fazer as coisas com o coração, e o coração isso, o coração aquilo. Não, o coração é enganoso, o coração é traiçoeiro. Você tem que o seu coração, quando eu falo coração, não estou falando da bomba que está aqui, né? Tum, 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 tum. Estou falando dos sentimentos. Quando eu falo coração, no ponto de vista figurado, espiritual, né? As emoções. Mas você sente as emoções do cérebro, eu sei. Mas o coração, na parte espiritual, no espírito,
a sede das emoções é o coração. Então devemos deixar nas mãos de Deus. Porque quando nós confiamos demais em nosso coração, naquilo que o nosso coração diz, você tem que ouvir o seu coração, nada disso. Não ouça o seu coração, ouça Deus, ouça a voz do Espírito Santo. E então você, até mesmo nos esportes, né, você não pode se entregar assim, né, deixar, não. Tem que fazer tudo com equilíbrio, com moderação, como os demais textos bíblicos que mencionarei aqui. O que Jesus fala? Está aqui um dos textos de Jesus, né, orientando a respeito do controle que devemos ter sobre as nossas emoções, é que esse controle deve estar nas mãos dele. Porque se o mundo coloca fardos em nossas costas pesados demais para nós carregarmos, se a sociedade cobra de nós além do que nós podemos suportar, vejamos o que Jesus diz aqui. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um dos jugos que a sociedade impõe, no caso dos esportes principalmente, são os recordes olímpicos e os recordes mundiais. São as marcas, né, que você tem que superar. Por isso que os atletas eles se anulam a si mesmos praticamente, né? Eles vivem em função do esporte, mal conseguem ter uma vida em família, né? É claro que muitos deles têm família, têm esposa, têm marido, têm filhos, mas muitos deles anulam suas vidas, né? Eles vivem em função do esporte, eles vivem só para aquilo. Eles recebem de patrocínio, né, dinheiro de patrocinador, verba do governo, e acabam vivendo só daquilo, né? Quando ganham medalhas, quando ganham troféus, eles recebem prêmio em dinheiro, então eles acabam vivendo em função daquilo, fazem daquilo o seu ganha-pão, uma profissão, fazem do esporte uma profissão. Então eles acabam treinando, né? Não podem comer de tudo, eles têm que seguir uma dieta rigorosa, têm que fazer exercícios todos os dias, às vezes com distensão muscular, com lesão, com um monte de coisa, quebra isso, quebra aquilo, distende isso, distende aquilo, então fica de molho, coloca a torniquete, coloca bolsa com água gelada, coloca um monte de coisa, toma, e nem remédio eles podem tomar direito, porque dependendo do remédio acaba indo lá no doping, né? Dependendo do remédio que o atleta toma para aliviar a dor, para melhorar o problema, né, que está de lesão, e vai lá no exame antidoping e dá positivo, aí é banido do esporte, enfim. Então, até isso o cara tem que se preocupar. Então existe essa pressão, essa cobrança da sociedade com relação às marcas, né, aos índices, né. Eu estava vendo ontem a competição de arremesso de disco, arremesso de peso, que a pessoa tem que jogar lá o disco, o peso, que o martelo também parece que é a mesma coisa, o dardo, tem que uma linha amarela, né, lá no estádio de Saint-Denis, que está sendo as competições de atletismo, tem que jogar além daquela linha amarela para poder passar de fase, né, para passar, né, ser qualificado. Então tem que atirar o dardo, o disco, o martelo, o peso, tem que jogar para além daquela linha amarela, senão não passa, não é qualificado. Então até isso, né, a cada Olimpíada, a cada Mundial de Atletismo, o pessoal que está lá no salto em altura, no salto com vara, eles deixam a trave cada vez mais alta. Aí o cara tem que pegar um negócio, uma vara ainda mais comprida para poder pular, e tem que pular, ele tem que correr, e na hora do salto ele tem que virar as pernas para cima, ficar de ponta cabeça praticamente, com a cabeça para baixo, os pés para cima, para poder passar por cima da trave e cair lá do outro lado de costas. Tem toda uma técnica, né? Quem pula de salto em altura tem que correr, aí depois virar assim e pular de costas também, quase quebra a coluna de tão arcado que fica na hora do salto. Enfim, tem tudo isso, né? Então os esportes, de uma maneira geral, exigem cada vez mais dos atletas. Por exemplo, na apneia, nos 50 metros nado livre,
eu vi a final ontem, né, que foi vencida por um australiano, não lembro o nome do nadador agora, que é por enquanto é o nadador mais rápido do mundo atualmente, só que o recorde mundial do Cesar Cielo, que é um nadador brasileiro, ele estava competindo numa competição aqui no Brasil, não lembro exatamente qual foi, e conseguiu bater o recorde mundial de 50 metros. Nado livre, o Cesar Cielo continua sendo o nadador mais rápido do mundo, porque ninguém bateu o recorde dele até hoje, né, o recorde mundial, e o australiano chegou perto, mas não bateu, né? O Cesar Cielo continua sendo o nadador mais rápido do mundo, o índice dele continua sendo mais rápido, e então a pessoa tem que atravessar a piscina sem respirar, na apneia, como se diz, né? Tem que nadar aqueles braços assim, sem respirar, para poder chegar até o outro lado. E só quando a pessoa bate, coloca a mão lá no sensor do outro lado da piscina, ele respira, né? Então tem tudo isso. Que a sociedade, né, no caso os esportes, de uma maneira geral, acabam exigindo dos atletas, e muitos não aguentam, muitos não suportam a pressão. E aqui Jesus diz, Mateus 11, de 28 a 30, que nós temos até isso, nós temos que suportar, mas se nós colocarmos o nosso fardo em Jesus, o fardo dele é leve. Quando Jesus fala que o fardo dele é leve, é porque aquilo que ele exige de nós é obediência, né? Arrependimento dos pecados, obediência ao que está na Bíblia, na palavra de Deus. Esse fardo é leve. Esse fardo nós podemos suportar porque Deus sabe que nós podemos suportar. Ele não nos dá além do que nós possamos carregar. Ele não coloca em nossas costas além daquilo que nós podemos suportar. Porque o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos fortalece, a nossa força vem dele. E já indo para as cartas, encontramos aqui em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, não estejamos ansiosos demais, não somente no esporte, mas de qualquer área das nossas vidas. Devemos manter a calma, devemos ter equilíbrio, fazer tudo com moderação. Se perder, o importante é que você competiu. O importante é que você chegou lá, conseguiu terminar. Mas capotei, né? Igual no BMX acontece muito isso, né? No BMX, no ciclismo de uma maneira geral, do ciclista acabar caindo, capotando, virando, né, cambote, né? E outras competições também, no atletismo de rua, o cara não consegue, não aguenta correr até o final, acaba desistindo, então cai, tropeça, cai de boca no chão. Então acontece muito isso. Mas importante, se você chegou, o importante chegou, pronto, acabou. E se você não conseguiu completar o percurso, amém, é porque Deus quis ensinar alguma coisa para você, meio a tudo isso. Mas não permita que isso destrua o seu psicológico, que você fique com trauma por causa disso, que são coisas que acontecem, O Brasil perdeu 7-1 lá na Copa realizada aqui no Brasil, lá no Mineirão, levou 7 gols da Alemanha. Paciência, Deus quis ensinar alguma coisa para os jogadores brasileiros. Aliás, inclusive, aquele 7-1 foi um divisor de água no esporte brasileiro, né? Existe o futebol brasileiro antes do 7-1 e depois do 7-1. Praticamente se o brasileiro ainda tinha alguma ilusão com relação à seleção brasileira de futebol masculino, todas as ilusões, as esperanças que o brasileiro tinha no futebol acabaram a partir daquele 7-1. Foi o divisor de águas no esporte brasileiro, não só no futebol, no esporte brasileiro de uma maneira geral. Aquele 7-1 foi um divisor de águas, né? Que realmente a ficha caiu. Os brasileiros começaram a refletir mais a respeito da vida, a respeito de tudo, não só a respeito do futebol, mas a respeito de tudo. Então aquilo você viu para o brasileiro refletir. Para pensar, será que eu não estou sendo arrogante demais? Será que eu não estou sendo xenófobo demais? Será que eu não estou sendo hipócrita? Será que eu não estou sendo... Enfim, o brasileiro começou a ter a enxergar, começar a nuvem, né? As escamas começaram a cair dos olhos, né? Do brasileiro. Ele começou a sair da Matrix, ele começou a sair da redoma, né?
que a Rede Globo impunha sobre o brasileiro, Deus começou a mostrar para o brasileiro a realidade, o que realmente está acontecendo, onde é que eu estou errando, qual que é o meu problema como brasileiro, por que nós chegamos a esse ponto? Deus começou a mostrar para o brasileiro o que estava acontecendo. E continuando aqui, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 a 5, encontramos o seguinte: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Concupiscência que significa as paixões da carne, os desejos desenfreados da carne, né? Hedonismo, carpe diem, né? Tudo que o ser humano, né? Você tem que viver pelo prazer. O prazer é o objetivo máximo do ser humano. Tem que viver intensamente o tempo presente, porque depois da morte, enfim, mas depois da morte tem um juízo, né? Se você, a vida atual, a nossa vida aqui na Terra é uma preparação para a eternidade, seja ela com Deus ou sem Deus. Se você viver a sua vida de qualquer jeito, né, levado por suas emoções, levado por seus desejos carnais, né, indo na onda desse mundo, né, sendo levado pela correnteza desse mundo, sendo influenciado pelo diabo, que são três dos nossos maiores inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Se você se deixar levar por um desses três, ou dois, ou por os três, você vai para o inferno. Tem que falar em português, claro. Se você não tomar cuidado, você vai para o inferno, porque a eternidade sem Deus é o inferno, o lago de fogo e enxofre. Enfim. E o vaso aqui, quando o meu xará apóstolo fala aqui de vaso, fala do templo do Espírito Santo que somos nós, porque nós somos morada do Espírito Santo. Quando recebemos nosso Senhor Jesus, né, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo passa a habitar em nós, passa a morar em nós, e somos orientados pelo Espírito Santo. E nosso vaso, que é o templo do Espírito Santo, deve ser cuidado da melhor forma. Devemos nos alimentar bem, devemos praticar esportes, claro, sem excessos, sem exageros, mas devemos cuidar do templo do Espírito Santo, devemos cuidar dessa habitação temporária que é o nosso corpo, para que quando Jesus Cristo vier para arrebatar essa igreja, seremos glorificados, seremos transformados, esse corpo aqui será mudado, seremos perfeitos. Mas enquanto não chegamos a essa perfeição, devemos nos santificar, devemos nos consagrar a cada dia, para nos afastando cada vez mais do pecado, para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, meu xará apóstolo também escreve: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Fortaleza é a capacidade do ser humano de enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas, quebrar as barreiras, quebrar os obstáculos, sempre orientado pelo Espírito Santo. Não com a força do seu braço, não pelos seus próprios esforços, mas ajudado por Deus. Amor é como está lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. A melhor definição de amor que existe é a de 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7. Então, aquele é o amor. E moderação é equilíbrio, temperança, domínio próprio, você fazer as coisas evitando os extremos, né? Você não pode nem ser relaxado demais, nem se autodestruir para alcançar um objetivo. Você tem que fazer as coisas com equilíbrio, com moderação, orientado pelo Espírito Santo, porque a bênção do Senhor é aquela que recresce, não acrescentadores, né? Somente a bênção, Deus não dá nenhuma bênção que possa se tornar maldição mais tarde. Nós é que, quando não somos infiéis a Deus, nós podemos transformar a bênção em maldição. Quando usamos mal a bênção que Deus, né, aquilo que Deus nos dá, quando nós usamos mal, se torna maldição para nós. Na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20, encontramos o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem, quando falo homem, é homem e mulher, ser humano, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, temos 2 ouvidos e apenas uma boca.
se nós temos 2 ouvidos e uma boca, devemos ouvir mais e falar menos. Deus nos criou perfeitos, né? Deus nos criou exatamente como... É que claro que com o pecado a perfeição deixou de existir, mas enfim, Deus criou o ser humano com 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais, para ser mais atento, principalmente à voz do Espírito Santo, e para falar menos, porque a língua é como o próprio epístola de Tiago fala, se não me engano no versículo capítulo 3, que a língua é um instrumento de perdição, de iniquidade, de um negócio usado pelo inferno, para destruir as pessoas. Então devemos usar a nossa boca somente para a honra e glória do Senhor, e não para falar aquilo que vem na cabeça, aquilo que brota do coração, né? Voltando lá para o coração. Não se deixe levar pelas emoções, pelo que diz o seu coração, porque o nosso coração é enganoso, como está lá, como já li aqui em Jeremias 17, versículo 9, que o coração é enganoso e não devemos deixar levar por ele, porque o nosso coração pode destruir as pessoas, pode causar um estrago. Agora, terminando aqui, eu quero terminar com 2 textos das cartas de Pedro. Primeiramente, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E finalmente, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7, que eu fiz questão de deixar aqui na tradução revista atualizada, porque a tradução revista corrigida usa caridade no lugar de amor. Então, quis manter essa tradução aqui, né? Eu quis transcrever essa tradução aqui na revista atualizada, porque não sei por que cargas d'água, eu não consigo entender isso até hoje, porque a edição revista corrigida usa a palavra caridade no lugar de amor, não consigo entender até hoje. Mas a revista atualizada usa amor, né, que é o termo mais correto. Então, a tradução revista atualizada diz assim, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio ou temperança, que é a mesma coisa. Com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Enfim, fé. Tudo começa com a fé. Né? O princípio de tudo, nossa fé em Jesus Cristo, é a fé em Jesus Cristo. Acrescentamos aí a virtude, que é o bom testemunho. Conhecimento no sentido de saber o que Deus quer a respeito de nossas vidas. Não um conhecimento do ponto de vista humano, conhecimento das Escrituras, da vontade de Deus segundo a orientação do Espírito Santo. Domínio próprio ou temperança, é o controle das emoções, que é o assunto principal desse vídeo. A capacidade que devemos ter, dada pelo Espírito Santo, obviamente, de controlar as emoções. Perseverança, que é permanecer fiel, né? Não se deixar levar pela apostasia, não permitir que a apostasia, né, que as paixões desenfreadas da carne nos afastem de Deus, mas devemos perseverar, devemos resistir, porque somente aquele que perseverar até o fim será salvo, quando chegar o grande dia da volta de Jesus Cristo. Piedade, que é a devoção, né? Uma vida devocional, uma vida de temor a Deus, santidade, consagração, oração, leitura da Bíblia e jejum. Fraternidade, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é um dos 2 mandamentos que Jesus nos deixou antes de subir desse mundo, e o amor, que é aquele amor de 1 Coríntios capítulo 3, versículos 4 a 7. E é assim que eu encerro esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe seus favoritos, que o canal Deus abençoe. Deixarei no final desse vídeo a playlist sobre a Argentina, com 5 vídeos, e até depende se quiser.